Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. Me autoriza? Fique à vontade. Então vamos lá. O Edson, mandei para você o Nicolas falando sobre o Datena, né? O Datena. O Datena. Tá pronto aí? Então aperta o play. Só para a gente terminar esse assunto, quero ouvir a opinião do Cláudio com relação ao vídeo vazado. Puta jogo de cena, né? Do Datena com bolos, aquela coisa toda. Os caras estão numa conversa de bar e só o Datena fala, todos em silêncio. O Borgo, com a experiência que tem, disse para nós ontem que aquela conversa foi gravada por um pendrive, por uma caneta, não é gravado de celular. Então aquilo ali estava sendo gravado de quem estava ao lado do Boulos, e provavelmente usando de algum recurso, né? Caneta, pendrive que grava, aquela coisa toda. E aí só o Datena fala. É incrível. Tava o neto da Band, Boulos e Datena. E só o Datena fala por 3 minutos numa conversa de bar. Tinha gente ali que o marimbondo já tinha dado uma picada na língua. O cara já estava com a língua inchada, falando ali meio pastosamente, algumas palavras, enfim. E aí o Nicolas Ferreira, né, falou sobre esse vídeo do Datena. Aperta o play, Edson. Fala pessoal, eu terminei uma livezinha agora aqui no meu Instagram, falei a respeito aí do Datena, né? Que realmente eu sinto pena, né, do Datena, que poxa, ali numa entrevista chorou comigo, né, e falou que se fosse de Minas ia votar em mim. E depois me xingou, e agora a face dele está sendo revelada, né? De que não passava simplesmente de uma arquitetura gigantesca, né? Para poder ser vice do Boulos. Então por isso que ele me xingou ali com o Boulos, né? Porque ele tinha interesse de levantar a bola do Boulos para poder ser vice dele. Então foi tudo arquitetado, né? Eu pelo menos fui sincero com ele, tenho realmente pena dele, porque minhas palavras, ao contrário da deles, foi sincera. Acredito que ele é um cara que precisa de conhecer o Senhor, precisa de conhecer Jesus Cristo, transformar a vida dele. E esse vai ser meu posicionamento, né, a respeito do Datena aí. Espero que ele conheça Jesus Cristo. Na verdade, primeiro ele precisa conhecer outras coisas, né? Porque o caminho leva a Jesus, né, Cláudio? Então o cara está precisando entrar no caminho. Mesmo porque quem serve a dois não serve ninguém. E o Datena está querendo servir a dois aí, né? O bem e o mal. Cláudio, só para a gente rapidamente tratar desse assunto e liquidar essa fatura aqui com relação ao Datena e essa fala do Nicolas, o que nós discutimos aqui ontem foi o seguinte: nós temos hoje o José Luiz Datena flertando com Boulos que apoia e incentiva a invasão de prédios privados, propriedades privadas do campo através do MST, Boulos que tem este histórico. E aí, de apoiar ações terroristas, o crime. E o Datena, salvo engano, o programa dele da Band, o Brasil Urgente, que eu não assisto há tempos, salvo engano, tenta combater o crime através da informação. E ontem me surgiu a dúvida, será que agora o Datena, quando tiver lá, qual o comandante que toca lá com o Datena? É o Hamilton? Hamilton. É o Hamilton? Hamilton, né? Do jeito que ele fala. Hamilton, é o Hamilton. Sobre, o Hamilton, o comandante Hamilton, o Cláudio. Eu posso imaginar o seguinte: Datena está tendo uma perseguição aqui, a gente acompanhado aqui na Avenida Sapopemba e tal, mas foi identificado aqui, é um menor que ele só roubou um celular. Então ele vai roubar só para tomar uma cervejinha, acho que está autorizado, Datena. Vou para outra ocorrência, porque se o Datena está andando com esse tipo de gente, ele vai ter que começar a passar a mão na cabeça de bandido. E aí eu me pergunto, vai ser o quê? Bandido urgente agora no programa, ô Cláudio? Bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia a todos vocês da audiência. Eu gostei quando você falou que o Datena serve a dois senhores, o bem e o mal. Eu ia até ponderar que ele só serve a um senhor, ele mesmo. O Datena, ele serve a ele mesmo, e ao servir a ele mesmo, ele pode estar servindo a dois senhores, ao bem e ao mal. Ele não está mais servindo o que fez dele receber notoriedade, que é a ideia da sociedade de que ao criticar o crime, o criminoso, ao criticar os que fazem ataques à integridade física, ao patrimônio das pessoas, ao patrimônio público, aos que violam os preceitos básicos da legislação, dos direitos do bom, e do bom costume, as pessoas acreditavam que veementemente, vendo ele berrar contra aquilo, ele
realmente se indignava contra a prática do crime. E realmente tinha empatia pela vítima. A cada processo eleitoral, o Datena está escalando no sentido de que deve dar muito mais dinheiro à política do que os 700 mil, 1 milhão que ele recebe honrosa e honestamente no exercício profissional dele de jornalista. Porque a cada eleição ele se lança para vou fingir que sou algo, deve ter um custo, deve ter um ganho isso daí, para chegar nesse vídeo, claramente um vídeo montado, o cara sentado lá na mesa com as bebidinhas, mas ele com aquele bonezinho, com uma gravata, tudo meio solto, para parecer que a coisa é informal. O Datena é um mega profissional da comunicação, aquilo não é. O Boulos olhando o tempo todo silencioso, quieto, naqueles 3 minutos, né? Não sabemos os demais minutos. E ele faz o que, na minha percepção, é uma estratégia, um bate-bola com Boulos, de tentar ampliar a vantagem dele sobre a população de jovens que acreditam que Fidel Castro não foi um ditador, foi um salvador, que acreditam que Che Guevara não foi um assassino, que queria a revolução a qualquer custo e fuzilou muita gente. Não, ele quer ampliar esse rol dos jovens e, ao mesmo tempo, ele quis atacar o PT. Ele já sabe que o Lula vai para a história. O Lula não será alguém daqui a 4 anos. Não sei se ele estará biologicamente vivo, mas politicamente o Lula é imortal. O Lula virou uma lenda na história do país e vai ser uma lenda por décadas. Então, já está trabalhando com isso, rachar o PT, que aqui em São Paulo tem dono, é uma família chamada Tato. Essa família controla o PT de São Paulo, sempre é indicado um pessoal deles, sempre tem membros deles políticos. Ele está rachando o PT porque o Boulos, ele é o sucessor do Lula, ele faz a barba igual o Lula, faz o jeito do Lula, ele copia o Lula para ser o sucessor, como várias pessoas usaram muitos anos a barbinha e o boininho do Che Guevara. Muitas pessoas que andam com o Fidel Castro, Fidel Castro usava a barba. O Boulos está usando esse mesmo modelo para ser o sucessor estético e do legado do Lula. E enterrar o PT, porque não existe PT, existe o lulismo. E o lulismo vai procurar um novo. E o Datena já está trabalhando em dar apoio para esse líder político de 2030, você acha mesmo que ele está dando 2040. apoio? Você acha mesmo que ele está dando apoio? Cláudio, você está longe do microfone, querido. A cadeira deve estar alta para você. Ele está vendendo, um produto que é a imagem do Boulos. Eu acho que ele está vendendo a sua descredibilidade. O que o Datena colecionou ao longo da sua vida, ele está enterrando agora. Mesmo porque sim, concordo. Ele flertou com... disse que votaria no Nicolas. O Nicolas, ele é aliado intelectual do Boulos, ou é o contrário do Boulos? Ele disse que seria o senador do Bolsonaro em São Paulo. E desistiu. E quem foi eleito? Marcos Pontes. Nós temos o Datena no PDT do Carlos Lupe, que é ministro da Previdência. Você acha que ele vai flertar com o quê, o Datena? Então eu acho que ele enterra a sua credibilidade e com um saláriozinho de 600 mil por mês, mais 400 mil em merchandising, é bom que ele coloque o rabinho no meio das pernas, enfie a violinha no saco e fique quieto, porque a sua audiência já percebeu que ele serve a 2 senhores. E aí entra isso daí. Ele faz isso queimando o estoque de credibilidade que ele tem e o povo brasileiro amadureceu politicamente, percebe que o Datena é mais um traidor em qualquer grupo político que ele entra. Ele não é nenhum grupo político. O Dória se ferrou por causa disso. O Datena está mostrando que o caminho é o mesmo. 8h41, faltando 19 para as 9 aqui na PAN. Alex, vamos lá. Tem quase 10 mil pessoas acompanhando a gente. Em sua inscrição, curta e ative o sininho para receber novos vídeos, compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.